Bom, pessoal, agora a gente vai falar sobre equinodermata. Bom, quem são os equinodermata? O filoequinodermata ele consiste em animais invertebrados, que são exclusivamente marinhos, conhecidos pela sua característica de ter uma pele com espinhos, como a gente já pode observar nas próprias imagens. São compostos por estrelas do mar, ouriços do mar, pepinos do mar, bolachas do mar, serpentes e lírios do mar, onde cerca de mais de 7.000 espécies foram descritas. Bom, onde eles estão posicionados na filogenia? Eles se enquadram em metazoa, são bilatério, são deuterostomados, ou seja, o blastóporo ele vai dar origem ao ânus primeiramente. E, por fim, eles se encaixam no filoequinodermata. Mas qual seria a sua filogenia? Sua sinapomorfia, perdão. Esses animais eles possuem um sistema vascular aquífero derivado do mesoceloma esquerdo, um endoesqueleto com ossículos em esteroma e modulação nervosa da densidade do tecido conjuntivo, além de uma simetria pentarradial. Bom, como é que funciona o plano corporal desse grupo? Bom, as larvas elas vão apresentar uma simetria bilateral, entretanto, durante a metamorfose para a fase adulta, ocorre uma reorganização do corpo. Nessa reorganização, vai dar resultado a uma simetria pentarradial, na qual as estruturas corporais se distribuem em 5 pares ao redor do eixo central. Elas não vão possuir cabeça, onde, consequentemente, não vão possuir um cérebro centralizado e uma segmentação corporal, e elas vão apresentar uma face oral e outra aboral. Bom, falando um pouco sobre cada um desses grupos, o que eles comem e como funciona seu processo de digestão. Os crinoides, eles são animais suspensívoros ou filtradores, que se alimentam de partículas orgânicas suspensas na água, e esse processo de digestão vai ocorrer da seguinte forma: o alimento vai ser capturado pela boca, depois passa pelo esôfago curto, intestino longo, reto e ânus, onde o intestino pode ter diversiclos, ou seja, projeções laterais que se estendem para fora da parede intestinal, alguns dos quais são ramificados. Já os asteroides, eles se alimentam de matéria orgânica, ou seja, esponjas incrustadas, colchões de algas, dendritos acumulados e plânctons. E esses pés ambulacrais, eles vão servir para abrir ligeiramente as conchas dos bivalves, onde posteriormente vão se projetar para fora do estômago, enzimas digestivas que vão capturar o alimento, depois que passa pelo ducto pilórico, os secos, reto e posteriormente o ânus. Já os ofiuroides, eles apresentam hábitos alimentares bastante variados, sendo algumas espécies suspensívoras, predadoras e até detritívoras, que funcionam da seguinte forma: os pés tubulares, e em algumas espécies também pode haver a presença de espinhos, vai capturar o alimento, que vai ser levado até a boca, depois ao esôfago curto, esôfago volumoso, onde vai ocorrer o armazenamento desses alimentos, e posteriormente intestino, e vai retornar pela boca, porque esses animais não possuem ânus. Já os equinoides, eles apresentam, em sua maioria, animais herbívoros que se alimentam principalmente de algas, que vão ter esses pés ambulacrais, a lanterna de Aristóteles, depois a boca, o esôfago, o estômago, o intestino e posteriormente o ânus. E é importante destacar que essas lanternas de Aristóteles, elas são estruturas localizadas na boca que contêm 5 dentes calcários. Já os holoturoides, eles são espécies suspensívoras ou positivo,
onde esses tentáculos recobertos com muco, eles vão fazer a captura do alimento, que vai ser levado até a boca, faringe, intestino, estômago e depois ao ânus. E eles também realizam a autoevisceração. O que isso significa? Significa que consiste em uma expulsão por autonomia e ação muscular de parte ou de todo o músculo do corpo, ou seja, o trato digestivo e às vezes alguns outros órgãos, incluindo as árvores respiratórias, que vão ser falado posteriormente, e as gônadas. E é importante lembrar que essas partes que vão ser utilizadas, por exemplo, como uma questão de ajuda para se desvencilhar de predadores, elas vão ser todas regeneradas. Bom, aqui a gente pode observar um pouco sobre as subdivisões e as suas origens embrionárias, onde o intestino anterior ele vai dar origem a estruturas como boca, esôfago, faringe, pálpebra em algumas espécies. Esse intestino, ele médio ou mesentérico, ele vai originar estruturas embrionárias da endoderme, como o intestino médio e os secos digestivos, e a ectoderme, o intestino posterior, reto e o ânus. Bom, e finalizando esse grupo, ele vai desempenhar outras funções além da digestão, participando, por exemplo, em sistema circulatório, respiratório, entre outros. Bom, agora falando um pouco sobre o sistema sistema respiratório e circulatório, a gente vai ter como os componentes do sistema respiratório os pés ambulacrais, que estão presentes em todos os equinodermos, as pápulas ou as brânquias dérmicas, que estão presentes em grupos específicos de asteroide, as bursas, as brânquias peristomiais, árvores respiratórias e a superfície corporal em crinoideia. Bom, como são as superfícies de trocas gasosas? Em cada grupo vão ter especificidades. Nas crinodeias, a troca do oxigênio e dióxido de carbono entre os celomas e a água do mar circulante através de todas as partes finas expostas da parede corporal. Já os asteroides, eles realizam as trocas pelos pés tubulares e pápulas. Essas pápulas, elas criam correntes para maximizar os gradientes de concentrações. Já os ofiuroides, ocorre a passagem da água através das bocas por ação ciliar. O ouriço do mar, ele possui pés tubulares modificados, chamados petaloides, e os holuturoides, a água é bombeada para dentro e para fora do trato digestivo posterior e dos ramos das árvores respiratórias, enquanto os gases são permutados entre a água e o sistema hemal e celômico. Bom, quais são os pigmentos respiratórios? Nesse grupo, o oxigênio ele vai ser dissolvido no líquido celômico e é transportado principalmente em solução, sem estar ligado a proteínas transportadoras. E em algumas espécies em específico, elas podem existir traços de pigmentos respiratórios, mas que não são definíveis, ou seja, em muitos dos casos não vai haver essa pigmentação. Distribuição de forma limitada, ou seja, os nutrientes em algumas substâncias pelo organismo. E a outra função do sistema circulatório na respiração seria auxiliar, juntamente com o líquido celômico, na distribuição do oxigênio que entra pelas superfícies respiratórias. Bom, o sistema circulatório ele vai ser aberto, e os órgãos que fazem essa junção são os seios periemais, os anéis emais, o seio axial, glândulas axiais, cílios
saco dorsal e árvores respiratórias em alguns animais. Como que funciona esse sistema? Bom, a água ela vai entrar, né, juntamente com o oxigênio difundido, e essas superfícies respiratórias, como por exemplo os pés ambulacrais, as bocas e até mesmo as árvores respiratórias, elas vão passar do líquido celômico que vai realizar essa troca. Bom, essa troca ela é realizada por celoma periviscerais, variamente ampliados pelo sistema hemal e vascular aquífero. O líquido ele circula por ação ciliar e, em alguns casos, pode ocorrer o bombeamento muscular. Bom, o sistema digestório ele participa profundamente com o sistema circulatório devido aos nutrientes serem absorvidos no intestino e em alguns grupos nos secos pilóricos. Esses nutrientes eles passam para o líquido celômico e para os vasos do sistema hemal. O sistema hemal ele distribui os aminoácidos, açúcares, os lipídios e outras substâncias para tecidos do organismo. Já a relação dele com o sistema excretor é de transportar resíduos metabólicos, principalmente a amônia, produzido pelas células. Levar esses resíduos até a superfície da troca gasosa também é uma função dele. Já com o sistema reprodutor, ele vai transportar moléculas reguladoras e hormônios envolvidos na maturação dos gametas. Para início de conversa, a gente vai falar sobre os tipos de sistema excretor, órgão regulador e estrutura de substâncias excretadas no clado, né? Para início de conversa, a gente tem que falar que as escórias nitrogenadas dissolvidas, que é o caso, né, da amônia, vão se difundir no exterior através de superfícies do corpo. Esses compostos nitrogenados, eles vão ficar precipitados, né, e serão fagocitados pelos celomócitos especializados nesses dos líquidos corporais e depois descartados por vários métodos. Esses métodos vão, né, diferenciar dependendo do grupo que a gente estiver comentando. No caso dos asteroides, os celomócitos repletos de escórias metabólicas, eles vão acumular nas papúlas que então desprendem suas extremidades distais, expelindo as células e o resíduo metabólico. No caso dos ofiuroides, os celomócitos, eles levam as escórias até as bursas, onde são eliminados, né? No caso dos equinoides, os celomócitos fagocitados, eles vão acumular, eles acumulam escoras metabólicas e vão transportar elas aos pés tubulares e às brânquias para serem eliminadas por esses canais. E no caso dos holoturoides, essas escórias, na forma de partículas, né, vão ser transportadas pelos celomócitos até as árvores respiratórias, ao trato digestivo e até mesmo às gônadas e são eliminadas para o exterior. No caso dos crinoides, né, os celomócitos, eles depositam as escórias em bolsas diminutas ao longo dos lados dos sulcos ambulacrais, né? No caso da osmorregulação desse clado, né, em geral, os equinodermos, eles são criaturas extermohialinas, o que significa que eles estão adaptados ao meio, né? E eles estão mais ou menos com a concentração dentro do corpo semelhante à concentração fora do corpo, né? Então, eles são essas criaturas extermohialinas estritamente marinhas que não precisam realizar uma regulação osmótico-iônica rigorosa, justamente pelo ambiente estar, vamos dizer assim, equilibrado com o ambiente dentro do corpo deles, né? Por conta disso, eles não precisam fazer essa osmorregulação, vamos dizer assim, estrita. Aí, passando para a próxima, a gente vai falar dos órgãos que formam o sistema nervoso. No caso desses órgãos, né? Os órgãos de sentido, os órgãos do sistema nervoso, é, eles vão ser adaptados à simetria radial do animal,
O sistema nervoso deles é descentralizado e até certo ponto ele é difuso e sem gânglios significativos, né? Existem três sistemas neurais basicamente integrados e desenvolvidos em graus variados, né, entre os clados do grupo, né? Então, temos o ectoneural, o hiponeural, o entoneural e o sistema ecto e o entoneural. O sistema ectoneural, ele é predominantemente sensorial, embora existam fibras motoras, né, integradas nele. O sistema hiponeural tem função basicamente motora e o sistema entoneural, ele basifica a rede nervosa, mas ele está ausente nos holoturoides e é reduzido em diferentes graus em outros grupos. O complexo nervoso entoneural, ele também forma cordões radiais, como os que se localizam ao longo das bordas dos braços dos asteroides. Em geral, o sistema hiponeural corre em paralelo aos nervos do sistema ectoneural, e os neurônios hiponeurais são subepidérmicos e estão situados perto do seio hiponeural de cada área ambulacral, dando origem às fibras motoras e aos gânglios dos pés tubulares. Os três sistemas, eles estão interligados por uma rede nervosa derivada basicamente dos componentes ectoneural e entoneural. A rede, ela é descrita como um complexo subepidérmico, mas dá origem aos neurônios intraepidérmicos e certamente tem relação direta com os epitélios externos e internos da parede corporal. Com exceção dos crinoides, nos quais os componentes entoneural predomina, os nervos mais evidentes dos equinodermos são derivados do sistema ectoneural, um anel, e eles possuem, né, um anel circo-oral situado pouco abaixo do epitélio oral, que circunda o esôfago. É a partir desse anel que se originam os nervos radiais que se estendem ao longo de cada ambúlacro. É igual essa imagem do lado, a gente consegue ver exatamente isso, tanto o anel quanto os nervos se estendendo pelos ambúlacros. Por fim, a gente vai ver os órgãos de sentido desses animais e, de imediato, a gente tem que entender que os receptores deles estão praticamente limitados às estruturas epiteliais relativamente simples, né? Eles são inervados por um complexo de sistema ectoneural e eles existem, mas eles são muito simples e eles estão sempre associados à pele. Eles estão comumente também associados às projeções da parede corporal, como os espinhos e pedicelárias, e os neurônios sensoriais da epiderme reagem ao toque, substâncias químicas dissolvidas, à corrente da água e à luz. Tudo isso entrando dentro desses receptores sensoriais, fotorreceptores e quimiorreceptores, né? Nos asteroides, os fotorreceptores, eles ocorrem na forma de regiões fotossensíveis que contêm ocelos concavos pigmentados nos pontos dos braços. Agora, já os estatocistos foram descritos em alguns holoturoides, mas mesmo assim foi um grupo muito pequeno. No caso dos equinoides, eles também têm uma estrutura conhecida como esferídeos, que essas estruturas elas parecem funcionar como georreceptores. Vai começar falando sobre os tipos de esqueletos do clado e sobre a equidise. No caso dos equinodermatas, eles vão ter um endoesqueleto calcáreo de origem mesodérmica. Esse endoesqueleto ele é formado por ossículos, que são essas placas que vão dar a estruturação do corpo do animal. Justamente por esse endoesqueleto ser um endoesqueleto, ser interno, eles não vão fazer equidise, né? Eles não têm a necessidade de fazer essa troca de muda. O esqueleto ele vai crescer junto com o corpo, permitindo assim seu desenvolvimento.
Agora, passando para o próximo tópico, a gente tem que falar do sistema reprodutivo dos equinodermatas. Antes de qualquer coisa, é sempre interessante a gente falar, né, sobre as capacidades regenerativas deles. Eles têm uma capacidade muito grande, de regeneração e a gente vai ver que isso vai auxiliar, né, no processo de reprodução assexuada. Tem uma exceção à regra, que é o Linkia, que pode regenerar todo o animal a partir de um único braço, e esse processo de generação, esse estágio de processo, é descrito, né, falado como cometa. No caso da reprodução assexuada, ele vai ocorrer em alguns asteroides, né, ofiuroides e holoturoides por pisciparidade, na qual o disco central se divide em dois e cada metade forma um animal completo, justamente por regeneração. No caso da reprodução sexuada, a maioria dos equinodermos é gonocorístico, ou seja, eles têm sexos separados, mas também existem espécies hermafroditas entre os asteroides, holotiroides e especialmente entre os ofiuroides. O sistema reprodutivo deles é relativamente simples, está diretamente relacionado com os derivados celômicos. Em geral, as gônadas ficam abrigadas dentro dos seios genitais, revertidos por peritônio. Os holotiroides são singularidades entre os equinodermos vivos, porque têm uma única gônada. Ela se localiza na posição dorsal do animal e elas também têm um único gonoducto que se abre entre as bases dos dois tentáculos orais dorsais e ou em posição ligeiramente posterior à coroa tentacular. No caso dos crinoides, eles não têm gônadas bem definidas. Os gametas eles se originam do peritônio, das extensões relômicas especiais conhecidas como canais genitais das pínulas, os quais eles se estendem na parte proximal de cada braço. Esses animais não têm gonoductos e os gametas são liberados quando as paredes das pínulas se rompem. Os ofiuroides, eles já vão ter muitas gônadas ligadas ao lado é, peritoneal de cada bursa adjacente às fendas bursais. No caso deles, os gametas eles vão ser liberados dentro das bursas e expelidos pelas fendas. Já passando para os asteroides, os asteroides e os equinoides, eles vão ter muitas gônadas, múltiplas gônadas, com gonoductos levando os gonóporos, levando a gonóporos interlambocrais. As estratégias dos ciclos de vida dos equinoides variam justamente por conta da sua grande diversificação de sistemas reprodutivos. Por conta disso, a gente tem que falar, né, das estratégias que eles, né, como elas funcionam. Então, elas vão desde a desova livre, seguida da fecundação externa, até diversos tipos de incubação. A incubação ela é mais especial e reclusa a um grupo, né? No caso das estratégias dos asteroides e equinoides, o gametogênese é regulada por fotoperíodos que assegura a desova mais ou menos sincrônica entre os membros da mesma população. Em algumas espécies de asteroides que fazem a desova livre, as fêmeas elas vão liberar feromônios que vão estimular a liberação dos espermatozoides dos machos daquela espécie, enquanto muitas espécies se agregam antes da desova para garantir o sucesso da fecundação. No caso da incubação, como eu falei, ela já é mais restrita a espécies boreais e polares, né, cujos ambientes eles podem, né, ser desfavoráveis à vida larval. Essas espécies que incubam produzem menos ovos, mas eles são maiores e mais ricos em vitelo do que as outras espécies que fazem desova livre. Os equinodermos que fazem, né, essa desova livre,
Depois que os espermatozoides entram na camada vitelínea do ovo, é, se forma uma membrana de fecundação, né? Que, em geral, os óvulos, né? Que são isolécitos e têm quantidades relativamente pequenas de vitelo, né? A clivagem, ela é radial ou oblástica e resulta em uma celoblástula espaçosa. Em seguida, a gente vai falar do desenvolvimento desses animais, né? Desenvolvimento pós-embrionário, e esse desenvolvimento ele é indireto, né? A ontogenia inicial, né, em alguns equinodermos, ela vai servir como um modelo de desenvolvimento deuterostômico. Com exceção, logicamente, de espécies incubadoras, nas quais o desenvolvimento é modificado pelas quantidades expressivas de vitelo, a sequência dos eventos ontogenéticos é acentuada, semelhante, né, em todo o filo. Em geral, a celoblástula torna-se ciliada e desprende-se da membrana de fecundação na forma de um embrião livre natante. É, Esse estágio de desenvolvimento é conhecido como larva primária e se caracteriza pelo órgão apical, que é um grupo de células ciliadas com capacidade sensorial e o que aparentemente, né, vai facilitar a orientação da larva durante o seu assentamento. Essa larva ela vai possuir um esqueleto larval que vai servir na defesa, sustentação física, áreas de inserção de músculo e na orientação passiva da larva na forma de braços. Essas larvas de equinodermos, algumas larvas de equinodermos, elas têm manchas pigmentadas avermelhadas bem definidas, né? Que contém carotenoproteína, que é um pigmento vermelho que pode reagir à luz e alterar as características da membrana celular. Para a gente entender o desenvolvimento dessas larvas, é, a gente precisa entender, né, a sua metamorfose em adultos radialmente simétricos. É necessário também analisar a embriogenia e os destinos dos celomas, né? Então, a formação inicial, né, da bolsa arqueantérica ocorre a partir do fundo cego do trato digestivo em desenvolvimento, seja na forma de um par, né, de celoma ou de uma cavidade que se divide em duas. Esses celomas desprendem um par adicional de cavidade na região posterior e, em seguida, um terceiro par entre as extremidades anterior e posterior da frente para trás, de frente para trás, né? Esses pares de espaços celômicos são os axoceles, direita e esquerda, as mesoceles e as somatoceles. A axocele e a hidrocele esquerdas permanecem ligadas uma à outra a partir de um complexo formado por axocele e hidrocele esquerda. Um hidrotúbulo estende-se para fora para fora via hidróporo. O saco dorsal torna-se associado ao hidrotubo e leva ao hidróporo. Em geral, a axocele direita desaparece. Quando se aproxima a época da metamorfose, a larva ela vai nadar até o fundo, né, escolhendo e fixando-se em um substrato apropriado, né? E, em geral, os lados direito e esquerdo da larva vão transformar-se, né, nas superfícies oral e aboral do adulto, né, respectivamente. Embora esse padrão nem sempre reflita uma reorientação exata a, né, 90 graus. E é isso. Muito obrigada.